Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1, fala sobre a tentação de Jesus. E o título da mensagem de hoje, é Jesus, exemplo de perseverança. Vamos continuar falando de perseverança. Jesus, exemplo de perseverança. Então, Mateus capítulo 4, versículo 1 diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Disse: Tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Amém? Glória a Deus. Nós temos em Jesus o maior exemplo de perseverança. Não existiu, não vai existir alguém como Jesus que perseverou até o fim, cumprindo aquilo que foi proposto para ele. O Pai traçou o plano da redenção, o plano da salvação, e Jesus veio e com perseverança ele cumpriu e foi até o fim. Veja que esse texto aqui, a tentação de Jesus, isso aconteceu logo depois que Jesus tinha sido batizado. E a palavra diz que o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado. E é interessante que Jesus, ele foi levado ao deserto, não para ser tentado porque ele precisava provar algo ao Pai. Mesmo porque o Pai já havia dado a aprovação divina para ele. Veja que, logo depois que ele foi batizado, no versículo 17, capítulo 3, diz assim: Então uma voz do céu disse: Este é o meu filho amado, de quem me agrada. Então ele já tinha a aprovação de Deus, e ele não precisava provar mais nada. Agora, Jesus foi tentado para mostrar a toda criatura no céu, debaixo do céu, a todos, que soubessem que Jesus Cristo é o conquistador, que Jesus Cristo é o Salvador. E por isso com perseverança, o Senhor, ele nos mostra e nos dá o exemplo do que é ser perseverante. Amém? Então, quero trazer 3 pontos aqui, que está dentro da palavra, para a gente falar um pouco a respeito de perseverança e entender o papel de Jesus Cristo. Perseverar, a perseverança de Jesus, e nós perseverando, diz respeito ao amor e à vontade de Deus. No versículo 2 diz assim: Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E aí vem a pergunta: por que o seu pai não o alimentou? A palavra diz que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto, e a palavra diz aqui que o Senhor estava com fome, ele sendo Deus, ele estava com fome.
Mas na qualidade de humano ele estava com fome. Então se vem a pergunta: por que seu pai não o alimentou? Porque quando uma pessoa está por muito tempo com fome, sem água, ela começa a ficar debilitada. E não foi diferente com o Senhor Jesus. Porque Ele te colocou nesse deserto. E muitas vezes, você passando por lutas, você tem esse questionamento: por que o Senhor me deixa e me permite que eu passe por essa situação? Por que o Senhor me coloca nesse deserto? Muitas vezes nós nos perguntamos. Então o mesmo acontece comigo e com você, esse questionamento. Aí Satanás, ele traz uma outra sugestão para o Senhor Jesus. E ele diz: se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Ele estava dizendo: use os seus poderes divinos para suprir a sua necessidade. Use aquilo que você tem para suprir a sua necessidade, a necessidade que você está passando. Agora, quando nós colocamos as nossas necessidades físicas acima das espirituais, caímos no pecado. Quando nós colocamos as nossas necessidades físicas acima das espirituais, caímos no pecado. E Jesus aqui, ele vai derrotar Satanás com a própria palavra. Ele vai para Deuteronômio 8:3. O Senhor cita, respondendo a ele: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Aleluia. Jesus estava, por que Jesus não cai? Porque Jesus estava alimentado pela palavra. Então a palavra do Senhor, quando você ouve a palavra do Senhor, quando você lê a palavra do Senhor, quando você tem intimidade com a palavra do Senhor, você está sendo alimentado. Logo, as suas necessidades espirituais estão supridas. E isso te fortalece no momento do embate contra Satanás. Muitas vezes nós perdemos batalhas porque não estamos íntimos com a palavra de Deus. E a palavra de Deus faz toda a diferença. Então, quando Satanás diz para o Senhor assim, olha, dizendo: você não é Deus? Supre aí com o seu poder. Jesus responde com a palavra, porque ele estava alimentado. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Nós chegamos aqui 9 horas e tomamos um belo café. Nos alimentamos. Isso, tem gente que não acorda antes de tomar um café, né? Ela levanta, escova o dente, toma um banho, mas enquanto não toma um café, parece que ela não acorda. Não é assim? Então nós tomamos o nosso café, estamos alimentados. Mas e o nosso espírito? Está alimentado da palavra? É interessante como, veja que aqui o Senhor vai dando prova de perseverança. Isso é perseverar. Perseverar no propósito que ele tinha. Ele tinha um propósito. Ele teria que, a partir de agora, que ele começa o ministério dele, ele teria que cumprir aquilo que ele prometeu em fazer. Ele teria que passar por todos os obstáculos. E ele só venceria perseverando. E aqui, logo de início, mostra que o primeiro ponto para a gente vencer as lutas é estar firme na palavra, estar alimentado na palavra. Aleluia. Segundo ponto, perseverar para termos discernimento. Se há algo importante na vida do cristão, que nos afasta de armadilhas, que nos afasta de fazer coisas erradas, é o discernimento. Dessa vez,
Satanás, ele foi mais sutil. Ele usa a própria palavra de Deus para tentar Jesus. Veja que Satanás, me permita falar isso desta maneira, ele conhece mais a Bíblia do que nós. E é por isso que nós temos que estar afiados, porque talvez você vai conversar com alguém na rua do mundo, e ele vai soltar alguma coisa que você vai ficar enrolado para responder. Mas quando nós estamos afinados com Deus, isso não acontece. Então dessa vez Satanás, ele foi mais sutil, ele usa a própria palavra, ele vai usar o Salmo 91, o verso 11 e 12, para falar com Jesus. E ele diz assim: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos e a seu respeito, e com as mãos dele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Coloca o Salmo 91 para mim aqui, por favor. Salmo 91, 11 e 12. Essas são as palavras, olha só. Porque ele dará ordem aos anjos a seu respeito, para que protejam você, hein? Segura aí, deixa eu ler aqui para vocês, que está na Bíblia. Se és filho de Deus, joga-te para baixo, pois está escrito, e dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos segurarão. Olha só, vocês perceberam que ele não cita para que protejam você em todos os seus caminhos? Satanás, ele omite no final do versículo, porque ele sabe que quando você está íntimo na palavra, íntimo com Deus, o Senhor te protege em todos os seus caminhos. E aqui Satanás vai omitir o final do versículo. Então ele diz: se você é filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. E ele omite. Vai para o 12, por favor. Isso. Mas com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Essa foi a palavra de Satanás para Jesus. Ele cita o Salmo 91, verso 11 e verso 12. Vocês acham que Satanás está de brincadeira? E nós achamos muitas vezes que o mundo espiritual não tem relevância. O mundo espiritual é muito importante. Então nós temos que entender o mundo espiritual. E veja que, através da resposta de Jesus, isso vai provar que Jesus, ele tinha discernimento da palavra. Então ele responde, e Jesus refuta Satanás com a palavra. Satanás confronta Jesus com a palavra, e Jesus, com a palavra de Deus, ele vai refutar Satanás, dizendo, Jesus lhe respondeu, também, oh, aleluia, assim como você vem com a palavra, eu também te repreendo com a palavra. Também, ele inicia assim, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Porque muitas vezes, o que o inimigo vai fazer? Ele vai confrontar você com as coisas próprias de Deus, para você confrontar a Deus naquilo que você tem passado. E ele vai fazer até você lembrar de palavras, mas o Senhor, não está escrito que o Senhor vai te abençoar? Não está escrito que aquele que crê nele, não está escrito que nenhum filho de Deus passará fome? Não está escrito. Ele vai fazer você lembrar. Mas quando isso acontecer, você também vai lembrar ele da palavra que você confia e você crê. Isso mostra que o Senhor Jesus teve discernimento do laço que Satanás estava lançando sobre ele. E quando você tem a palavra de Deus guardada no seu coração, quando vem essa seta
de Satanás, o Senhor te dá discernimento na situação. Quantas vezes acontece uma situação e você vai querer resolver de uma maneira, de repente, parece que algo no seu coração trabalha diferente. Aí você fala, peraí, não é por aqui que eu vou por aqui. Aí quando você faz, dá tudo certo. Por quê? O Espírito Santo lembrou você e você teve discernimento. E é algo que o cristão não busca. Você já orou? Quantas vezes você ora na semana para que o Senhor te dê discernimento? Peça, porque o inimigo, ele não descansa. Ele vai atuar contra a sua vida 24 horas por dia. Mas nós temos aquele que nos guarda. Mas a nossa parte é buscar esse discernimento para a gente perceber quando é a ação do inimigo. Porque às vezes, até uma pessoa que quer o seu mal, ela vem com palavras doces para você. Pessoas que querem o mal de você, às vezes vêm até com um presente para você. E você precisa ter discernimento para saber se aquilo é de Deus ou não. E isso é pessoal de cada um. Você que tem que buscar. Aleluia. Então, entenda algo importante. Coisas espirituais se confere, se combate com coisas espirituais. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 13, diz assim, ó, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então, meus irmãos, quando algo é espiritual, não vai adiantar você esbravejar, você gritar, comprar briga. Coisas espirituais se confere, se rebate com coisas espirituais. Então, por isso, com discernimento, você vai entender, quando algo acontece na sua vida, que você vai ter que orar, você vai ter que jejuar, que não vai resolver você indo lá falando com a pessoa ou tratando com a pessoa, vai ser resolvida na oração, no jejum, porque são coisas espirituais, e somente com discernimento para você saber disso. Amém? Então a perseverança na palavra nos dá discernimento e nos leva à vitória sobre o inimigo. Nós só venceremos Satanás com oração, jejum e discernimento. Porque contra Satanás não são armas feitas por homens. Contra Satanás é essa arma aqui que vence. A palavra. A palavra. Então veja que Jesus, ele continua perseverando. Ele não deu brecha nenhuma. Perseverando na palavra, no conhecimento que ele tinha. Mais um ponto aqui. Glória a Deus. A perseverança nos leva a desviar de atalhos perigosos. A perseverança sempre vai mostrar para você. Nós falamos semana passada sobre o caminho, né? Caminho seguro, foi a semana passada, eu falei. Então a perseverança nos leva a desviar de atalhos perigosos. No versículo 8, diz assim: depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu resplendor. A palavra diz que o mundo jaz no maligno. E Satanás, para enganar, ele sempre vai mostrar para você coisas boas, coisas valiosas.
Porque Satanás sabe, muitas vezes, aonde está o nosso coração. Como eu li, Mateus capítulo 6. Então Satanás, quando ele quer derrubar alguém, ele sempre vai mostrar para você coisas boas e coisas valiosas, porque ele sabe que por ali ele pode te prender. Ele sabe que muitas vezes ele apresentando algo valioso para você, algo bonito, aquilo que ele está dando para você e você recebe, aquilo pode se tornar um ídolo na sua vida, e aquilo pode substituir a Deus. Ele sabe, e é por isso que ele vai apresentar essas coisas belas para você, coisas valiosas. Depois o diabo levou um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu resplendor. Ele disse: tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Isso aqui é muito sério. Muito sério. Pessoas estão se prostrando diante de coisas, diante de matérias que levam à perdição. Caminho mais fácil. Caminho mais fácil. Às vezes o atalho nos leva à ruína, porque o caminho, seguir, perseverar na palavra, no caminho do Senhor Jesus, vai nos trazer alguns obstáculos, porque assim como eu disse, Satanás ele não descansa, meus irmãos, não tem jeito. Nós só seremos livres de toda a seta do inimigo só quando Jesus vier buscar a sua igreja. O próprio Jesus disse: nesse mundo tereis aflições. Jesus não disse aqui, do momento que eu ressuscitar ao terceiro dia, acabou toda a aflição de vocês. Ele não disse isso. Ele disse: nesse mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, perseverem, orem, jejuem, leiam a palavra. Porque como o Senhor venceu aqui Satanás, é dessa maneira que ele diz: vocês também vencerão. Eu venci o mundo e nós venceremos perseverando como Jesus, seguindo os passos de Jesus, entendendo a palavra de Jesus. Só assim nós venceremos. Então Jesus estava perseverante em seu propósito. Satanás mostra para ele todas as riquezas do mundo e fala: eu te darei, se você se prostrar nesse momento e me adorar. Infelizmente, nesse momento, muitos cristãos estão se prostrando diante de coisas, fazendo com que coisas sejam mais importantes do que Deus. Se algo está roubando a sua comunhão com Deus e faz você muitas vezes duvidar se você coloca as coisas de Deus primeiro ou essas coisas, tome cuidado. O inimigo pode estar te dando um atalho perigoso para você. Jesus estava então perseverante no seu propósito. Ele sabia que teria que sofrer e morrer antes de entrar na glória. Ele sabia, pastor, que para que eu e você tivéssemos salvação e para que ele estivesse novamente no seu trono, ele sabia que ele teria que sofrer, ele teria que morrer para retornar à glória. Ele sabia. Lucas capítulo 24, versículo 25 e 26 assim: ele lhe disse: como vocês custam a entender, como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Ele já sabia. Ele teve a oportunidade de abrir mão, mas ele foi perseverante. O maior exemplo de perseverança é o nosso Jesus. Se Jesus tivesse cedido,
teria feito a vontade de Satanás. Qual era a vontade de Satanás? De ser adorado. Ele sempre quis isso. Ele sempre quis ser adorado. Isaías capítulo 14, versículo 12. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, isso, desejo de Satanás, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Esse é o desejo de Satanás, ser adorado. E ele tem feito com as suas artimanhas, com a sua maldade, com a sua astúcia, fazendo com que muitos se prostrem diante dele e o adorem. Eu escrevi aqui, infelizmente, muitos estão adorando a criatura e não ao Criador, se entregando aos prazeres desse mundo, degradando o seu próprio corpo. Aquele que deveria ser o nosso corpo, que deveria ser o templo do Espírito Santo, está sendo denegrido com imoralidades, trocando a verdade por mentira e se entregando a ídolos construídos pelas nossas vontades e desejos. Oh, que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque nós construímos ídolos, nós decidimos adorar a Satanás com as nossas atitudes, porque é muito claro, ou nós adoramos a Deus. Se nós não estamos adorando a Deus, a quem nós estamos adorando, meus irmãos? A quem? Se nós não trabalhamos a favor do reino, a favor de Deus, para quem nós estamos trabalhando? É muito simples de saber. Graças a Deus. Graças a Deus que nós estamos aqui hoje. Isso é misericórdia, é graça, porque o Espírito Santo tocou no seu coração e te trouxe hoje aqui, porque você precisava se livrar daquilo que tem te amarrado, que tem te segurado. Se queremos perseverar e vencer como Jesus, teremos que saber, não existe atalhos. Satanás queria dar atalhos, um atalho para Jesus. Para nós, meus irmãos, não há atalhos. Para nós há a cruz, há um caminho da cruz que nos leva ao céu, oh, aleluia. E é por isso que nesta manhã a gente se assenta à mesa para cear com o Senhor Jesus e trazer a memória, cumprindo uma ordenança dele, fazer isso em memória de mim até que eu venha. Jesus foi perseverante e venceu, e depois disso, no versículo 10, ele diz assim, e Jesus disse, retira-se Satanás, porque ele tinha autoridade e poder, e quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós também temos essa autoridade e poder, para desfazer toda a maldade de Satanás, e expulsar Satanás da nossa vida. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Então o Senhor diz, retire-se Satanás, pois está escrito, adore ao Senhor seu Deus, e só a Ele preste culto. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Oh meu Deus, como é bom falar de Jesus, como é bom falar do seu amor, porque o Senhor está querendo fazer com você, levar você para um outro nível, é um outro nível,
de sabedoria, de graça, de amor. Aleluia. Aí eu vou concluir a palavra, mais uns 5 minutinhos. Essa experiência de Jesus preparou ele para ser o nosso sumo sacerdote. Jesus, para chegar ao momento de ser crucificado, ele teve que passar por tudo isso. Ele era o único que poderia nos resgatar. Jesus é o único que pode te dar vida. Jesus é o único que pode te levar para o céu. O mundo pode nos enganar, pode tentar nos enganar, mas quando nós entendemos o sacrifício de Jesus na cruz, meus irmãos, nada pode nos tirar do caminho. O que nós precisamos hoje é de crentes firmes, arraigados, com raízes profundas na palavra do Senhor Jesus. Alimente-se da palavra e saia mastigando essa palavra. As nossas palavras estão ali no YouTube. Ouça mais 1, 2 vezes na semana, enquanto você faz alguma coisa, coloque e ouça, porque isso alimenta a sua alma. Isso faz com que você tenha discernimento. Isso faz com que você fuja dos atalhos de Satanás e faça você ser perseverante, assim como Jesus foi. E eu concluo a palavra lendo Apocalipse capítulo 5, de 1 a 9. Então, palavras de João, escreveu: então vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e olhar para ele. Então os 2 anciões me disseram: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aquele que perseverou, aquele que cumpriu o propósito de Deus, ele tinha só ele. Então viu o cordeiro, que parecia ter estado morto, de pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes, pelos anciões. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou, recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciões se prostraram-se diante do cordeiro. A cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, as suas orações. E ele cantava um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os 7 selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus os homens de toda a tribo, língua e nações. Aleluia! O Senhor te comprou. Aplauda o Senhor, glorifique a Ele, porque só Ele é poderoso para me salvar, para te salvar, para te resgatar. Oh, aleluia! Oh, meu Deus! Eu só me pergunto: que amor é esse?
Que amor é esse por mim, tão pecador? Que amor é esse de perseverar em tudo e chegar até a cruz? Jesus é o nosso maior exemplo de perseverança. Perseverou em seu sofrimento e humilhado até a cruz, e nada pôde pará-lo. Jesus é o nosso Salvador, o nosso Redentor. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Aleluia. Aleluia. E como não participar de tudo isso? E muitas pessoas ainda estão longe desse caminho. Talvez você está me escutando, me vendo pelo YouTube, e você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus. E Satanás tem te levado a atalhos que pode te levar à ruína. Satanás tem feito você se prostrar diante de coisas materiais que estão te afastando de Deus. E eu quero lançar essa palavra para você. Jesus te ama. Entregue sua vida ao Senhor Jesus. Se você não fez isso e deseja entregar sua vida ao Senhor Jesus, escreva no chat aí, eu aceito, para que a gente possa orar por você. Aleluia. Eu queria que a igreja fechasse os olhos. Isso, que você começasse a interceder. Aleluia. Aleluia. Eu não sei se em nosso meio aqui tem alguém que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus. Talvez você tenha escutado a palavra do Senhor e não tenha tomado essa decisão ainda. Hoje é o dia, ou amanhã pode ser tarde. O Espírito Santo de Deus está aqui nesta manhã, enchendo os nossos corações. Aleluia. Se você que está aqui ou me vendo pela internet, se você não entregou sua vida ao Senhor Jesus, deseja fazer isso, faça um sinal, eu quero orar por você. Aleluia. Oh, labachuricanda levarás. Se você está afastado dos caminhos do Senhor e deseja retornar aos caminhos do Senhor, levante a sua mão, quero orar por você também. Pastor, eu não ando em pecado, mas eu tenho me afastado do Senhor e quero retornar à casa de Deus. Levante a sua mão, quero orar por você. Faça isso. Se alguém não entregou sua vida ao Senhor Jesus ainda, faça isso, vem. Vem aqui na frente. Aleluia.